que estão me dando para eu expor essa minha pesquisa. Iveson, ele já apresentou o meu título, né, o título do meu trabalho. Essa indagação, né, a vontade de fazer essa pesquisa partiu do incômodo que eu senti frequentemente durante a graduação, que era a impressão de que o destinatário final da norma jurídica era um sujeito que, em abstrato, era revestido desse manto de uma racionalidade plena. E eu descobri que esse sentimento ele não era à toa, né? Nos estudos para responder essa indagação, eu acabei entrando em contato, né, com estudiosos que diziam que as ciências sociais aplicadas seguiam os pressupostos do que se denomina a teoria da escolha racional. E dentro da análise econômica do direito, uma leva de estudiosos que fundou o movimento da análise comportamental da economia e do direito buscava refletir criticamente acerca dos reais efeitos, dos reais poderes preditivos desses pressupostos da teoria da escolha racional. Dito isso, está demarcada a problemática do meu trabalho, né? Quais são os limites do poder preditivo oferecido pela teoria da escolha racional dentro do universo jurídico? E, além disso, existe uma possibilidade do fortalecimento desse poder preditivo através da incorporação de saberes comportamentalistas? De antemão, eu traço duas hipóteses, né? Primeiro, que o revestimento da figura de um homo que é simultaneamente econômicos e jurídicos com esse manto da racionalidade plena vai gerar assunções que são falsas e, por conseguinte, também criar incoerências acerca dos reais efeitos das normas e decisões judiciais. Além disso, o direito e a economia, eles podem sim se beneficiar dos conhecimentos importados da psicologia comportamental. Para isso, eu traço o objetivo geral do meu trabalho, que é analisar os avanços científicos trazidos pela análise comportamental da economia e do direito. E para realizar esse objetivo geral, eu também traço 3 objetivos específicos. Primeiro, que é historicizar a análise do comportamento, né, compreendê-la enquanto um fenômeno histórico. Segundo, pormenorizar os aspectos da teoria da escolha racional, pois se eu buscaria criticar esse arcabouço, eu tinha que compreendê-lo. Terceiro, investigar a possibilidade de adquirir entendimentos mais sofisticados acerca do processo decisório com o uso dos conhecimentos oferecidos pela análise comportamental, da economia e do direito. Eu me imuno para a realização da pesquisa do método de abordagem hipotético-dedutivo, né, que tem a ver com a tratativa das hipóteses até a inferência das considerações finais, do método dialético, né, nos momentos em que nós criamos junto com o leitor uma argumentação dialogada, né, através da tese posta e da sua antítese, do método de procedimento histórico, né, que é analisar, ver e compreender o objeto de pesquisa enquanto um fenômeno histórico, e do método de procedimento funcionalista, que considera os atores econômicos e jurídicos como parte de uma mesma rede integrada de funcionamento, e também das técnicas de pesquisa bibliográfica e documental associadas às fontes que foram utilizadas. Podemos, então, dar início ao assunto do trabalho. Primeiro, nós expomos de forma conceitual histórica a análise econômica do direito, a análise do comportamento, que está associada a um ramo da psicologia conhecido como comportamentalismo. Comportamentalismo este que se divide em 3 vertentes: o clássico, o cognitivo e o radical. Para a gente, nesse momento, nos interessa a primeira e a terceira vertente, pois foram elas que pavimentaram os caminhos percorridos pela análise comportamental da economia e do direito. O comportamentalismo clássico, ele surge em 1913, com a publicação do trabalho A Psicologia como um Behaviorista a Ver, pelo psicólogo John Watson. Nele, Watson, ele clama por uma psicologia que seja um ramo experimental puramente objetivo das ciências naturais e que tenha como objeto de estudo o comportamento. Isso vai de encontro ao status quo científico da época, pois as escolas psicológicas mainstream se utilizavam de 2 técnicas primordialmente, do mentalismo e da introspecção. Essas técnicas que não conseguiam explicar o fenômeno do comportamento. Então, Watson, ele diz que elas deveriam ser substituídas por métodos que ele enxerga como objetivos, que no caso são a experimentação e a observação. E a partir disso daí, o estudo dos eventos ambientais como gatilhos do fenômeno comportamento seria deflagrado. Posteriormente,
Burrus Frederick Skinner, ele aprimora o potencial epistemológico do comportamentalismo ao parar de enxergá-lo enquanto uma ciência do comportamento e sim a vê-lo enquanto uma filosofia dessa ciência. Skinner, ele também acredita que os eventos ambientais externos, eles ocupam um fator determinante no acontecimento do comportamento. Contudo, esse meio ambiente, não necessariamente ele é natural, ele é social. Skinner também acreditava que o comportamento ele deveria ser estudado através das suas consequências. Isso ficou conhecido como o paradigma operante skinneriano. E essas consequências poderiam assumir a figura de um reforço positivo ou de um reforço negativo, a depender se essa consequência atuava como um alterante na probabilidade desse acontecimento acontecer, né, e portanto ser reforçado, ou ser atenuado, até removido completamente. Dada essa exposição, nós podemos então falar da análise econômica do direito, que num primeiro momento ainda não se encontrou com o comportamentalismo. A análise econômica do direito é uma disciplina que ela postula que as normas jurídicas são melhor compreendidas sob a ótica dos princípios econômicos, ou seja, o papel dessa disciplina é determinar as implicações que esse comportamento, que é sempre racionalmente maximizador, vai ter, e as consequências econômico-jurídicas dele. E aí eu faço a seguinte indagação em voz alta. Eu vou criticar essa assunção do homo rationalis, mas isso quer dizer que ela não teve utilidade nenhuma? Teve sim. A assunção do homo rationalis permitiu que estudiosos, né, dessa disciplina tão audaciosa que busca unir o estudo das leis com o estudo da economia, gerassem avanços científicos que nunca foram vistos, justamente porque eles tinham agora um modelo de comportamento para ser percorrido. Contudo, o que permitiu esses avanços, hoje em dia, atravanca novas descobertas. Isso está associado aos limites epistemológicos da teoria da escolha racional, que nós vamos expor, né, nesse tópico e no posterior. A teoria da escolha racional, nós dividimos ela, com base nos escritos de Green e Shapiro, em 4 concepções diferentes, né, que vão da esquerda para a direita, a depender do quão atenuada ou do quão densa ela é. A teoria finalística, ela é naturalmente a mais atenuada das versões da teoria da escolha racional, porque ela postula que um agente ele é maximizador em todas as esferas da sua vida. Mas isso daí sem fornecer nenhuma predição acerca dos objetivos que esses agentes eles buscaram alcançar ou dos meios que eles usarão para atingir esses objetivos. É uma teoria que ela vai dizer que tudo que o agente fizer está dentro do aspecto da racionalidade, ou seja, é uma teoria que ela não é falseável, porque tudo vai confirmá-la e nada vai refutá-la. Ainda uma concepção que é atenuada, mas ela é um pouco mais densa do que a teoria finalística, é a teoria da utilidade esperada. Essa teoria ela é atenuada no sentido que ela ainda não diz quais são as preferências dos tomadores de decisão ou os objetivos que eles buscaram alcançar. Contudo, ela tem uma racionalidade que ela é mais direcionada, e é direcionada no sentido de que o agente, o que ele vai fazer? Ele vai realizar uma análise de custo-benefício entre todas as opções concorrentes e vai selecionar aquela que melhor atenda os seus objetivos. Ocorre que se os benefícios líquidos da situação não atenderem às expectativas do agente, então já caiu por terra os pressupostos dela, ela já foi desobedecida, ela já não tem mais utilidade. Além disso, nós também temos as concepções densas da teoria da escolha racional. A primeira delas é a teoria do alto interesse, que ela vai postular que os agentes eles tendem a tomar decisões que atendam egoisticamente os seus próprios interesses. Ela é mais densa no sentido que ela produz uma predição comportamental que é diretamente falseável. Contudo, ela ainda é abstrata, né? É aquilo que vai atender aos interesses do agente, né? Que interesses, né? Qual o direcionamento mais próprio para isso daí?
não complemento, né, mas em continuidade a ela, nós também encontramos a teoria da maximização da riqueza, cujo título é autodescritivo. Ela postula que o agente ele vai tomar decisões que tendem a maximizar o seu bem-estar financeiro. Agora sim, nós temos uma teoria que dá uma predição comportamental para um objetivo específico e ela é diretamente falseável. Só que, assim como a teoria do autointeresse, a maximização da riqueza ela está bastante atrelada às sociedades que vivem sob a égide de um modelo econômico capitalista e às sociedades que tenham como bases estruturantes a apreciação do livre mercado, da livre concorrência, e isso daí faz com que o uso dela seja bastante limitado, né? Fora que nos tópicos próximos a ele, nós vamos ver que não é bem assim. Todas essas versões da teoria da escolha racional, elas falham por serem dotadas de uma ou duas das seguintes deficiências. Primeiro, em relação à inadequação na previsão do comportamento futuro, e segundo, na implausibilidade dessa previsão. Ato contínuo, nós encontramos agora, né, o ponto fulcral do presente trabalho, que é o momento em que inserimos os princípios do comportamentalismo dentro da análise econômica do direito e trazemos as contribuições da análise comportamental da economia e do direito. Uma disciplina cuja tarefa vai ser de determinar a forma como o comportamento das pessoas reais vai se diferenciar da assunção do homo rationalis, ou seja, do modelo de comportamento econômico-jurídico que é assumido pela teoria da escolha racional. Essa nova disciplina, a análise comportamental da economia e do direito, vai desafiar ideias que são centrais à teoria da escolha racional, ideias que estão associadas à maximização da utilidade, a preferências estáveis, a expectativas racionais e processamento de informação. A primeira dessas limitações é a racionalidade limitada. Ela quer dizer que ela está associada ao fato de que as nossas habilidades cognitivas e mnemônicas, elas são restritas. Isso quer dizer que as capacidades computacionais do cérebro são limitadas e as nossas memórias, elas são falíveis. Isso pode ser observado no dia a dia. Nós, pessoas, criamos remédios para isso daí. Nós fazemos lista de compras, nós fazemos fichamentos para estudar, nós criamos slides para defender monografias, e essas limitações da racionalidade, elas estão associadas a duas saídas do modelo de previsão do comportamento, do modelo de previsão do comportamento padrão. Essas saídas, elas estão associadas a julgamento e tomada de decisão. Isso daí se materializa da seguinte forma: os agentes, muitas vezes, frequentemente, eles não estão buscando maximizar a sua decisão, né? Atingirem o melhor cenário diante daquilo que ele pode fazer. Não, o agente, ele cria uma circunscrição com um ou mais resultados que são aceitáveis e ele mira naquilo dali, ignorando se aquele é de fato o resultado mais benéfico. E além disso, nós utilizamos de forma inconsciente de heurísticas mentais. Isso daí são regras prontas. Essas heurísticas, elas servem, por exemplo, para agilizar a tomada de decisão em relação à velocidade, para evitar o dispêndio exacerbado de recursos cerebrais. Contudo, essas regras prontas, essas heurísticas, ocasionam indecisões que são erradas, ou seja, elas não contribuem com o melhor resultado possível. E isso daí foge dos modelos de comportamento econômico-jurídico padrão.
esse conceito é bastante útil para a gente utilizar e compreender situações em que, dentro do direito, uma parte ela tem uma vantagem que é sempre intrínseca, né, sobre a outra, como o direito do consumidor e o direito contratual. Além disso, em complemento à racionalidade limitada, nós encontramos a eticidade limitada, que ela está relacionada aos conflitos de interesse que são inerentes à sociabilização, conflitos entre as pessoas, conflitos de interesse que podem ser visíveis ou podem ser invisíveis. Os invisíveis nem, na verdade, eles nem muitas vezes não são vistos como conflitos de interesse, porque a posição por eles é vista como natural ou até obrigatória. O que a eticidade limitada contribui é trazer o que a literatura chama de uma perspectiva motivacional. A decisão não tem apenas o objetivo de atender esses parâmetros de velocidade, eficiência, de não dispêndio de recursos de energia, né, do cérebro. Ela tem um papel de manter a autoestima do sujeito que toma essa decisão. Ela cuida da forma como as forças éticas interagem. O slide está passando sozinho aqui. As forças éticas interagem com essa tomada de decisão. Isso é útil para a gente entender um contexto, por exemplo, de moralidade administrativa, em que agentes, funcionários, autoridades, funcionários públicos, eles em situações em que eles deveriam agir com imparcialidade, eles tomam preferência em favor de um grupo em detrimento de outro. Nós também encontramos a força de vontade limitada, que ela está associada a tomadas de decisões que são desinteressantes para o agente em um médio e longo prazo. Isso, por si, está associado aos problemas de autocontrole, o que está relacionado a preferências inconstantes no tempo. Os modelos populares de força de vontade limitada vêm para dizer que o agente ele tende a preferir decisões que causem gratificação instantânea no curto prazo e decisões que estejam relacionadas a metas vitalícias em um médio e longo prazo. O que esses modelos eles falham em considerar, contudo, é o fenômeno do esgotamento de ego. Quer dizer, a força de vontade ela não é apenas vista como um músculo que pode ser aprimorado, treinado, mas como um recurso de energia que se exaure. Ou seja, uma pessoa que ela é submetida a diversas situações que põem a teste essa força de vontade, vai fazendo com que ela vá se desgastando. E esse desgaste da força de vontade, vai gerar esses problemas de autocontrole. E o autocontrole, ele é essencial para se evitar comportamentos que são vistos como socialmente indesejáveis. Esse conceito ele é útil para se compreender situações, por exemplo, que envolvam políticas de saúde, em que tenham a ver com esse problema de autocontrole, essa força de vontade, como, por exemplo, o consumo de drogas ou o vício em jogos de azar. E, por último, nós nos deparamos com auto-interesse limitado, que ele vem para dizer que o agente ele é bem mais agradável do que os modelos econômicos, jurídicos, de comportamento padrão pressupõem. As pessoas elas agem de forma diferente a depender do contexto em que estão inseridas. Isso daí tem a ver com o reconhecimento da reciprocidade enquanto uma função de justiça. O agente ele ainda trata a gentileza com gentileza e egoísmo e violência com egoísmo e violência. Essa ideia pode ser observada na construção de uma democracia deliberativa, em que muitas vezes é esperado que os agentes eles abdiquem de posições individuais em prol de uma coletividade, ao benefício de um espírito que é público. E a falta de reflexão acerca desse autointeresse vai levar a situações em que um bem comum não é de fato comum bulhufas nenhuma. E esse altruísmo, ele é observado também dentro das nossas instituições administrativas, dentro das nossas instituições jurídicas. E isso daí pode ser encontrado, por exemplo, dentro do direito da seguridade social, quando falamos do princípio da solidariedade, e também dentro do direito ambiental, quando encontramos o princípio da equidade, o princípio da cooperação entre povos. Por fim, eu faço as minhas considerações finais no sentido não apenas de confirmar as hipóteses iniciais, mas no sentido de dizer que o direito e a economia tradicionais, eles seguiam sim através dessas concepções de comportamento que são ocasionalmente falsas, e compreender essas limitações e considerar elas
tanto do ponto de vista de um formulador, de um aplicador de política pública, serve como um instrumental para se legislar e decidir sobre questões que são de natureza jurídica. E, por conseguinte, a utilização desses pressupostos, que são dados pela análise comportamental da economia do direito, é necessário para suprir essas lacunas legais e fornecer uma base mais sólida para análise das consequências das leis e suas relações com os atores econômicos e jurídicos. Agradeço por me ouvirem, eu aqui estou disposto a responder quaisquer questionamentos que a banca tiver. Muito obrigado. Muito